Bom, de volta aqui ao nosso programa, estou com o Jorge Lordello, o Paulo Sérgio Camargo, não é Carvalho, como eu estou repetindo aqui umas 30 vezes, desculpa, viu? Não. Eu faço muito isso, eu já fiz isso muito com o doutor Ademar Gomes, ele ficou um mês no nosso programa chamando ele de Valdemar, é um problema que eu tenho, horrível, mas eu tenho e assumo. Mas olha, o Paulo Sérgio Camargo, ele é grafólogo, ele está aqui hoje com a gente para examinar daqui a pouquinho a entrevista do pai e da madrasta que vocês viram, nós mostramos alguns dos principais trechos aqui no nosso programa, cedidos pela Rede Globo. E, em princípio, assim, você, numa maneira geral, porque nós vamos analisar quadro a quadro aí da entrevista. O que você diria pra gente, Paulo? Bem, nós vamos analisar a entrevista com base na linguagem não verbal. E vamos ver se há sinais de mentira ou não no casal. Mas antes é bom lembrar que todos nós mentimos. Sim. E existe uma estatística que diz o seguinte: a pessoa normal escuta cerca de 250 mentiras por dia. Por incrível... Faz parte do nosso mundo. Você passa uma noite com dor de cabeça, com dor de barriga, você chega de manhã no emprego, seu chefe pergunta como é que você está, você diz, estou bem. Tudo bem, é uma mentira. Então nós escutamos 200, em média, né? 250 mentiras por dia. O convívio social suportável. Alguns autores dizem que o que constrói a civilização é o aceitar da mentira para os outros. Sim. Porque no momento que você mente para mim, eu sei que você está mentindo, eu não aceito, vai sair brigas e brigas todos os dias. E é natural numa pessoa, ou nos dois na condição de acusados, é natural que eles mintam por defesa. Isso é um direito até garantido, não é? É verdade. É o direito constitucional de mentir e de também não participar, se quiser, da reconstrução. E na realidade é o jogo da vida deles. Porque se eles confessarem, o pior dos mundos espera por ele. Se eles não confessarem, em 1 milhão eles têm uma possibilidade. Certo. Então eles vão se apegar a essa possibilidade. Na linguagem verbal, nós não vamos provar que nenhum ou outro matou. Nós vamos analisar a entrevista, o comportamento verbal dos dois. Que pode ter muita coisa a dizer realmente, porque, como você disse, é o jogo da vida deles. E essa cartada da entrevista era importantíssima nesse jogo, quase que fundamental. Então era um momento muito particular, muito especial nessa história trágica para eles. Exatamente. E o que a gente vai analisar é que na linguagem não verbal, sempre estamos falando em termos genéricos, não precisos. Claro. Em termos de linguagem não verbal, quando eu estou conversando com você, ou quando duas pessoas estão conversando, ou com um grupo de pessoas está conversando, 65% das informações são não verbais, são posturais do corpo. E 35% das informações são verbais. Então a gente aprende a interpretar se combina o que a pessoa está falando com a postura verbal. E de antemão é fácil adiantar que todos nós, todo ser humano é um especialista em linguagem não verbal. Às vezes nem sabe como, a pessoa consegue identificar, principalmente os 7 gestos primários que todo ser humano possui. Vamos dizer quais são esses 7 gestos primários. Todo ser humano possui esses gestos que o Paulo Sérgio Camargo não importa nascido aqui em São Paulo, no interior da África, na Europa, nos Estados Unidos. Ser humano. As pesquisas levam a concluir que esses 7 gestos foram desenvolvidos ao longo da evolução humana e não são aprendidos. Em resumo, vamos ver se eu lembro os 7. É tristeza, alegria, medo, nojo, surpresa, o 6º é desprezo, e o 7º eu já lembro, mas são esses 7, por exemplo. E nessas pesquisas, ele não é aprendido porque uma criança cega, ela tem a face dela é a mesma de nojo de uma criança que vê normalmente. Então isso é inerente ao ser humano. Então nós conseguimos facilmente identificar na face da pessoa medo, tristeza, alegria, surpresa, entendeu? Insegurança. Insegurança. Mentira. Mas no caso, a insegurança e a mentira não são gestos primários. Os gestos primários são aqueles que você
já nasceu com ele. Não passou por um processo de aprendizagem, já vem de herança para você, né? A mentira não. A mentira é um processo de aprendizagem treinado pela sociedade. O pai e a mãe treinam a criança para mentir. Até os 4, 5 anos, a criança não sabe mentir. Pelo treinamento, pela observação do pai, a criança começa a aprender a mentir. Um caso clássico que nós ensinamos nossos filhos a mentir é que toca o telefone, atende. Se perguntarem que sou eu, diga que eu não estou. Aí a criança, na inocência, diz, meu pai mandou dizer que não está. Então, a mentira é ensinada. Tanto que é ensinada e treinada que nos Estados Unidos já se sabe que o polígrafo, aquele detetor de mentira, com treinamento, algumas pessoas com treinamento se livra tranquilamente. E não é uma ou duas. A pessoa que treina consegue driblar o equipamento com uma facilidade incrível, porque a mentira é um aprendizado. A vantagem para quem trabalha com linguagem não verbal é que a vasta maioria da humanidade não conhece esse treinamento, não sabe esse treinamento e faz todo esse gestual, esse postural de forma muito inconsciente e natural. Então a pessoa consegue transmitir inúmeros sinais. E o nosso caso aqui, no caso, é de mentira. Nós não vamos identificar se os dois assassinaram ou não a criança. Não, só onde estariam expressando a verdade do seu sentimento, ou não haveria sentimento, ou a verdade desse sentimento também. É por aí que a gente vai trabalhar. Exatamente, nós vamos ver se ele... a gente vai trafegar. Exatamente, nós vamos trafegar se ele está sentindo realmente, se ela está sentindo realmente. E dá para nós vamos observar também o que um sente em relação ao outro. Que foi uma coisa que o público questionou bastante. Sente em relação ao outro. E ainda com algumas... Aí tem algumas outras posições que a gente tem que observar. Que a entrevista foi feita de 43 minutos, se não me engano. E nós temos aqui uma parte editada. Então, claro, nós temos dos 43 minutos ou 36, há uma controvérsia aí, nós temos 10 minutos que nos foram cedidos como os principais momentos da entrevista. E na linguagem não verbal a gente analisa em todo um contexto. Inteira, né? E nós nem teríamos tempo de analisar aqui. E, por exemplo, outra coisa que a gente tem que observar, a posição da câmera. O ideal seria que o entrevistador ficasse de frente com a pessoa e a posição da câmera em vertical na frente do entrevistado. E aí nem, as condições não são as ideais, mas você consegue ver muita coisa da linguagem não verbal dos dois, interessantíssimo. Muito interessante esse trabalho, e você vai conferir aqui o Paulo Sérgio Camargo em ação daqui a pouquinho, quando a gente vai passar esses principais trechos da entrevista do pai e da madrasta, e ele vai começar a analisar aqui com ele. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, né, Paulo? Sempre temos. Nós temos. Com certeza. E isso é uma coisa que o público se interessa muito mesmo, porque muita coisa passou pela necessidade de não haver o conhecimento, né, da linguagem não verbal, isso, aquilo. Muita coisa foi captada, porque eles tinham umas coisas assim muito pronunciadas. Inclusive essa história do sofá, de estarem lado a lado, mas não estarem juntos. Eu ouvi demais essa expressão nos telefonemas, nos e-mails que a gente recebeu, nos telefonemas também. Gente, olha, agora nós vamos começar aqui com o especialista em linguagem não verbal, Paulo Sérgio Camargo, que está aqui comigo. O Lordelo e eu vamos assistir aos trechos, né, da entrevista do pai e da madrasta ao Fantástico, a primeira entrevista que eles deram na televisão. E o Paulo Sérgio aqui vai nos mostrar para nós, para mim, para o Lordelo, para vocês que estão aí em casa, o que houve de subtexto, vamos dizer assim, o que não foi transmitido em palavras, mas estava sendo dito através dos gestos, não é, Paulo? Exatamente, com aquelas condicionantes que nós dissemos. Vamos dizer, a posição da câmera teria que estar de frente para a entrevistada, ou o entrevistador deveria estar de frente.